Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Já foi para a reserva. Boa tarde, então, a todos. Que o Mestre Jesus habite os nossos corações nessa tarde, nos auxiliando a ampliar a nossa visão para a dimensão espiritual e sairmos dessa dimensão somente aqui da Terra, que acaba nos tornando cada vez seres mais presos ao materialismo. E esse tema é um tema que está dentro de um contexto que é a valorização pela vida. Então, quando nós falamos nas palavras, são complicadas, né? Eutanásia, distanásia e ortotanásia. E hoje nós já temos uma nova chamada mistanásia. E aí a gente vai entender o que isso aí tem a ver com o tema, a valorização da vida. E se a gente for observar cada palavra dessa, ela tem um significado. E a palavra eutanásia, ela sempre vocês vão ver que existe essa parte da palavra que é tanásia, que vem de thanatos, a morte. Eu, teoricamente, seria uma boa morte. Então, eutanásia significaria uma boa morte. A distanásia, esse prefixo, ele está relacionado a algo disfuncional, algo que não está bem, que tem uma falha, que tem um problema, uma disfunção, que não está funcionando bem. E já a ortotanásia, ela se refere a algo que já está mais num equilíbrio. E cada palavra dessa, dentro da medicina, ela tem um significado. E por que falar sobre isso? Cada vez a gente olha na mídia e vê notícias falando sobre pessoas que estão atravessando momentos difíceis na própria vida, de dores, de sofrimentos, sejam até físicos ou emocionais ou psicológicos. Há pouco tempo, as pessoas viram uma pessoa brasileira aqui, uma mulher brasileira, em que ela vai até um outro país na Europa para justamente poder extinguir a própria existência. Por quê? Porque no Brasil, eutanásia e distanásia, ou suicídio assistido, são crimes. Tá? Então, a eutanásia é considerado um homicídio, é um crime. Então, aqui no Brasil, a lei brasileira não permite. Mas vários países da Europa já está completamente liberado isso. A Suíça é um deles, que já tem dentro da sua legislação, né, a permissão para isso tudo. E aí a gente começa também a pensar nesses conceitos que a sociedade cria também de países desenvolvidos e de países que não são desenvolvidos. Tá? Se a gente olhar pelo aspecto espiritual, a gente começa a pensar até que ponto esse tipo de legalização ela auxilia o espírito no seu processo de construção da sua evolução. No momento que um país legaliza isso, facilita com que as pessoas que estão tendo dificuldade de enfrentar esta existência possam continuar, encontrem uma porta facilitadora. E aí nós vamos ver, começando aqui pela eutanásia, que é justamente, ela é considerada como o quê? De uma maneira simples, é quando nós queremos abreviar a vida. Eu quero abreviar a minha vida, eu quero antecipar a minha morte. Então, eu não estou suportando mais o que eu estou vivendo, eu tenho uma doença que está me causando muita dor e muito sofrimento, e aí eu quero antecipar. Eu quero que alguém venha e aí me administre algum medicamento para que eu morra. Existem países que autorizam isso. Então, na eutanásia, normalmente é o médico que vai e ele administra o medicamento, e esse medicamento administrado, ele acaba matando a pessoa.
A gente tem vários relatos de médicos em vários lugares que eles entendem que isso aí seria uma forma de abreviar o sofrimento da pessoa. E, em concordância com ela, é feita, então, a administração do medicamento. Ao lado da eutanásia, nós temos uma coisa chamada de suicídio assistido, que muita gente, às vezes, a gente vê na internet, vê as pessoas comentando. Qual é a diferença? A diferença é que no suicídio assistido, a própria pessoa, ela administra a medicação. É dado a ela o medicamento e ela faz a administração do medicamento nela mesma. Não vai ter outra pessoa administrando. O medicamento é preparado, ela bebe ou ela injeta o medicamento. E é chamado de suicídio assistido. Na distanásia, como a gente viu, é uma forma de disfunção. O que significa isso? Dentro da medicina, nós queremos fazer além do que é para ser feito. É quando você olha e diz assim, não há mais nada o que fazer. Não, mas vamos fazer, vamos investir, vamos continuar, porque enquanto há vida, há esperança. Mas, olha, a pessoa já está toda tomada pelo câncer, já está na cabeça, está no estômago, está na barriga, está no pulmão, está na pele, está no corpo todo e ela está sofrendo. Vai fazer mais alguma coisa invasiva nisso? Então, isso é considerado a distanásia, quando a gente vai além do que precisa ser feito. Não há o bom senso naquele momento. E na ortotanásia é considerado o melhor ponto. É o ponto em que a gente fala da morte natural. Ou seja, é você permitir à pessoa que, dentro do seu tempo, ela possa morrer no seu corpo naturalmente. Porque, como nós sabemos, ninguém morre. O que morre é o nosso corpo. Então, permitir a essa pessoa que ela tenha uma morte natural. E essa morte siga, lógico, não é você dizer assim, ela está com dor, eu não vou dar remédio para dor, não. Ela está com dor, ela vai ser medicada, ela vai tomar um remédio para dor, ela vai ser aliviada dentro daquilo que ela está passando, mas não vai haver uma interferência no sentido de tentativa de prolongar ou abreviar a própria existência da pessoa. Você veja que isso aí, dentro da medicina e dentro da sociedade, é um dilema muito grande, e que até hoje se discute isso dentro da bioética. Não estamos falando aqui de religião, não estamos falando aqui de espiritualidade, estamos falando aqui no momento de terminalidade do corpo, em que determinadas decisões precisam ser tomadas, e elas não são simples. Elas se tornam muito complexas, principalmente para as pessoas que têm a visão apenas materialista da existência. Se nós voltarmos ao pai da medicina, Hipócrates, Hipócrates foi um médico grego e ele viveu em torno de 400 anos antes de Cristo. Então, Hipócrates não era cristão. Tanto que no juramento, né, eu nem sei se hoje mais as turmas da Faculdade de Medicina ainda fazem o juramento de Hipócrates, mas era clássico isso, do orador ler o juramento de Hipócrates. E no início ele fala justamente dos deuses, porque ele era grego. E os gregos acreditavam em vários deuses. Então ele inicia falando dos deuses, mas depois ele entra na moral e na ética, que era muito profunda aquilo para os gregos. E uma coisa que ele deixa claro ali, o médico, ele não vai em nenhum momento fazer mal ao seu paciente. Ele não vai, isso tem um parágrafo escrito por Hipócrates, ele não administrará nenhum medicamento que cause a morte do seu paciente e nem que cause aborto em mulheres. Você veja, está lá, 400 anos antes de Cristo. Não eram cristãos, mas tinham dentro de si a moral, a ética
de como conduzir o atendimento, o tratamento das pessoas. E nós trazemos até hoje, quem acredita nisso, traz até hoje essa certeza. Porque no momento em que você decide escolher um tipo de caminho como esse, você decide pela vida, você decide em caminhar junto com as pessoas para a vida, sabendo, óbvio, que a nossa existência ela tem um tempo, mas é o tempo do corpo, não é o tempo do espírito. Aí vai uma grande diferença no entendimento disto aqui. Vejamos bem, para um materialista, isso aqui é muito razoável. É muito razoável. Porque, na verdade, se eu acredito que a minha vida aqui é só isso, é só o tempo que eu vou passar aqui, é o tempo que eu tenho aqui, desde que eu nasço até o momento do meu corpo morrer, faz sentido isso aqui. Porque se eu não espero mais nada além disso daqui, e eu estou sofrendo, eu estou com uma doença muito grave, está me causando dor, é uma doença incurável, que a medicina não tem mais o que me ofertar, então o racional do materialismo é o quê? Se eu antecipar, não vai fazer nenhuma diferença. A gente compreende, então, por que essa discussão ela vem, por que as pessoas optam pelo suicídio assistido, por que elas optam pela eutanásia? Porque tantos países desenvolvidos estão colocando na sua legislação isso e se afastam completamente desse entendimento que foi colocado lá atrás por Jesus Cristo. E aí nós precisamos justamente retornar a pontos básicos cristãos. Porque se a gente não retornar aos pontos básicos cristãos, nós não vamos entender esse caminho aqui. E nem vamos conseguir nos posicionar em relação a isso. Veja, um dos pilares da doutrina é o quê? A crença em Deus. A crença em Deus é um pilar, é básico da doutrina espírita. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, é Ele que deu a vida a cada um de nós. E nós somos o quê? Imortais. Aí vem a imortalidade da alma, que é um segundo pilar importante também da nossa doutrina. Aí a gente vai vendo que, primeiro, nós acreditamos na existência desse Deus, que esse Deus nos criou e que nós somos imortais. Aí começa a fazer um sentido de que, se eu sou imortal, eu tenho uma existência uma vida que não vai acabar. Ela não vai acabar. Então, essa visão cega, essa visão limitada que nós vamos percebendo ao longo do tempo, ela começa a se ampliar no momento em que a gente assimila a questão da doutrina espírita no seu sentido maior da existência da vida além do que nós estamos vivendo aqui. Óbvio, se eu acredito na imortalidade da alma, eu vou justamente trabalhar o melhor possível enquanto eu estiver aqui para construir a minha vida da melhor maneira. Porque eu sei que depois que esse corpo acaba, eu vou continuar. Então, é uma coisa inteligente, racional, que a gente se entregue o melhor possível, dando o melhor de cada um de nós, para seguir adiante. E um dos pontos mais difíceis que nós temos é justamente o amor. O amor é um dos pontos delicados da humanidade, um dos pontos ainda que precisam ser desenvolvidos dentro da humanidade. Falta ao homem cada vez mais é o amor. No momento em que ele permitir que o amor desabroche, vai acontecer, por assim dizer, um milagre. E esse milagre significa a nossa cura. A cura representa esse amor que desabrocha,
que ele deixa sair esse perfume que existe dentro de cada um. E aí a gente não vai querer mais desistir da existência e da encarnação. A gente vai querer viver até o fim. Viver mais, prolongar até a existência, porque nós sabemos o quanto é importante ainda permanecermos aqui para crescermos. E dentro desse raciocínio nós vamos ver que, se nós estamos hoje aqui nessa existência, é justamente porque nós precisamos evoluir. E nós estamos num processo, numa construção nossa. Existe uma razão para cada um de nós estar aqui. Existe um sentido para cada um de nós estarmos aqui. E esse sentido, essa razão, esse objetivo precisa ser buscado por cada um. Cada um precisa mergulhar dentro de si e ouvir a si mesmo, no seu íntimo, e perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim realizar neste mundo? Afinal de contas, qual é o meu papel neste mundo aqui? Eu não vim aqui só para encarnar e envelhecer, me alimentar, me divertir, comer, trabalhar. Não. Viemos aqui com uma proposta muito mais profunda, e essa proposta profunda que precisa ser explorada por cada um. Cada um precisa entender o que está fazendo aqui. Nós acordamos, tomamos café, nos vestimos, saímos, trabalhamos, nos encontramos com outras pessoas e deixamos o tempo passar e não nos perguntamos qual a razão de estarmos aqui. Se nós não fizermos essa pergunta, a vida ela perde o sentido. E ao perder o sentido, eu acho então que determinadas coisas que acontecem na minha vida, elas devem ser modificadas. Elas devem ser mudadas. Quem sabe até Deus tenha cometido algum equívoco, algum erro, e nesse erro de Deus eu esteja sendo injustiçado. Tantos problemas que eu venho atravessando, tantas dores, e agora doenças me acometem o corpo. Como isso está acontecendo comigo? Por que eu mereço isso? Se eu não mergulhar dentro de mim para ouvir o meu espírito, a minha consciência, e deixar que ela superficialize isso e traga as respostas, eu vou achar que em determinado momento a eutanásia ou suicídio sem ser assistido, porque essa maneira de se dizer eutanásia, de se dizer o suicídio assistido, na verdade é uma forma apenas floreada de querermos desistir da vida. Porque a todo momento existem seres humanos que estão abrindo mão da própria vida, estão cometendo suicídio, estão desistindo. Mas não pararam para pensar qual a razão de estar aqui. Qual é o motivo que eu estou aqui? Tem um motivo profundo dentro disso. E é importante que a gente vá ouvindo os nossos corações dia após dia para que a gente possa deixar isso aí vir à tona. Não adianta pensar em destruir a si mesmo. Ah, mas eu estou tão cansado da vida, eu acordo com tantas dores, eu já estou cansado de viver, eu já estou cansado das mesmas coisas, já estou cansado do trabalho, eu estou cansado da minha família, eu estou cansado de ouvir as pessoas, eu estou cansado de falar com as pessoas, eu estou cansado. Eu quero desistir. Eu quero abrir mão disso tudo. Eu quero sumir, eu quero desaparecer. Eu quero estar em outro local. Eu quero sumir. Eu quero sair estrada fora e desaparecer e nunca mais voltar. Não quero mais que as pessoas me vejam. Eu estou cansado da minha própria vida. Veja, é importante neste momento que o indivíduo pare e eleve o pensamento a Deus.
Pai, me dê clareza, me dê calma, me dê tranquilidade, para que eu possa, neste momento de dúvida, de crise, que existe dentro do meu coração, que eu possa pensar um pouco sobre a minha própria vida. Tem um sentido eu estar aqui. Tem um sentido eu estar com uma doença agora. Tem um sentido eu ter determinadas dores que me limitam e me dificultam. Tem um sentido eu ter a família que eu tenho, que é problemática, que tem tantas dificuldades, que as pessoas brigam, se desentendem, que não há um acordo, que na hora que eu penso que as coisas vão entrar no eixo, elas não entram no eixo. E aí, como fazer diante disso? Me ajuda, Senhor, para que as coisas clareiem, porque nada acontece nesse mundo, nem nas nossas vidas, que não siga a lei divina. Aí é que está um ponto básico que a gente esquece, porque a gente acha que as coisas estão acontecendo nas nossas vidas por acaso, do nada, que de repente tudo está acontecendo e que não deveria acontecer. Não, está tudo muito bem unido, muito bem, né, unido como uma corrente. Cada elo desta corrente tem um sentido para cada um de nós, não é o acaso. Existe uma coisa chamada lei de causa e de efeito. Se hoje eu atravesso determinadas questões difíceis na minha vida, é porque existe uma consequência dos meus atos. Tudo hoje que eu esteja realizando na minha vida, de bom ou de ruim, terá uma consequência futura, de maneira imediata, a médio ou a longo prazo. Mas o fato é que nós criamos uma energia em torno de nós, e essa energia em torno de nós cria, então, pensamentos que eles vão além do que a gente possa imaginar. E criam consequências. Muitos de nós acreditamos, não, mas eu estou pensando nessas coisas aqui, no meu cantinho, quieto, não é? Longe dos outros. Ninguém está ouvindo, ninguém está percebendo que eu estou aqui desejando mal para aquela pessoa, desejando que as coisas aconteçam de uma maneira bem ruim para ela, porque ela me fez um mal que eu não gostei, ela me disse uma coisa que me magoou, eu não gostei disso. E aí a gente acha na nossa inocência, na nossa infantilidade, que aquela questão, ela está só dentro de nós, que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo. Não. Sabemos que em torno a multidão espiritual é imensa, é enorme. Estamos constantemente em contato com várias dimensões. O pensamento, ele avança pelo universo afora. Criamos, então, consequências em função do que pensamos. Não precisamos nem agir, só em pensar, criamos já tudo o que o nosso sentimento está moldando. Moldamos, criamos chamadas formas, pensamentos, que são energias que vão saindo de dentro de cada um de nós, vai se materializando em torno de nós num campo eletromagnético, e isso vai sendo impulsionado para tantos quantos receberem essa energia. Então, o mundo espiritual nos diz o quê? Melhoremos o que nós estejamos pensando, melhoremos o que nós estejamos sentindo, melhoremos o que nós estejamos planejando para o nosso futuro. Daí é importante como valorizar esta existência é importante, é fundamental. Deus, quando nos deu a vida, foi de uma forma amorosa. O Pai, quando nos criou com amor. Ele criou a cada um de nós da maneira mais bela e mais perfeita possível. Cada um de nós representa uma obra-prima do Criador. E Ele deseja que cada criação sua tenha o melhor futuro possível. Nenhum pai, nenhuma mãe
deseja que um filho seu destrua a própria existência. Nenhum pai, nenhuma mãe deseja que um filho ou uma filha venha a destruir aquilo que ele deu para ela. E Deus, quando nos dá a vida, nos dá com tanto amor, com tanto carinho, que a gente precisa valorizar isso. As ideias e os pensamentos de destruição, eu posso dizer a vocês que eles passam pela mente de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, em algum momento da existência, pensam em sumir, em se destruir, em desaparecer de alguma maneira. Porque a gente sabe que as provas que se atravessam, as expiações que se atravessam, não são simples. Elas são complexas, elas são complicadas, elas demandam de cada um de nós muita fé. A fé, a esperança de que as coisas vão melhorar. E depende de cada um de nós construir, tijolo a tijolo, a nossa caminhada. E ela não é simples, ela é árdua, ela é trabalhosa, precisa do empenho e da dedicação de cada um de nós para que isso aconteça. Isso não vem de fora. A gente fica esperando muitas vezes que as coisas venham de fora e que aconteçam, e que dessa maneira a minha vida modifique, que dessa maneira algo externo possa fazer por mim aquilo que eu não estou fazendo. Isso não vai acontecer. O que Deus nos dá é esse manancial enorme de possibilidades ao lado da gente, ao entorno da gente. Por cima, por baixo, do lado, atrás, na frente e a todo redor nosso, Deus nos dá as possibilidades. Mas Ele não pode fazer por nós. Jesus esteve entre nós. Ele esteve entre nós. E Ele nos ensinou o quê? A podermos despertar, entender o que somos para podermos nos melhorar. Foi isso que Ele nos ensinou. Ele não veio trazer nenhuma proposta de que as pessoas se tornassem perfeitas de uma hora para outra. Ele não veio em nenhum momento dizer que as pessoas estariam liberadas do que estavam precisando passar, que Ele iria livrar as pessoas das provas e das expiações que elas estavam passando. Não. Ele dizia, olha, você errou, corrige, modifica, vá adiante dentro disso daí. Modifica a sua vida, acerta o seu passo para que as coisas possam melhorar dentro de você. Mas Ele não removia a pessoa do caminho dela. Ele só redirecionava e dava luz ao caminho, mas cada um escolhe por onde deseja seguir. Se queremos seguir esse caminho de antecipar a vida ou cometer um suicídio, a gente tem o livre-arbítrio. O fato é que a gente não morre. O fato é que não morre. Esses irmãos que estão se deixando decidir por isso, lamentavelmente, vão descobrir que não vão morrer. Lamentavelmente, vão descobrir que continuam vivos. Lamentavelmente, descobrirão que estão conscientes e que a vida deles não acabou. Foi uma escolha que não foi adequada. E aí, olha, precisamos abrir os olhos para a verdade. Jesus, a doutrina espírita, vem nos trazer o quê? A abertura e o clareamento para a verdade. Olha, a verdade está diante, a vida ela continua. Tudo que nós fazemos aqui, existe uma sequência do que nós realizamos aqui. Portanto, não tem um sentido de você destruir o próprio corpo, porque o seu espírito que está dentro dele continuará vivo. Isso é importante que a gente entenda e modifique e redirecione os nossos passos. E cada vez também que nós deixamos-nos levar por essas questões de autodestruição antecipada, isso leva
a danos extremamente dolorosos na estrutura perispiritual. André Luiz, para quem já leu os livros da série de André Luiz, nós vamos encontrar lá relatos, como o de Cavalcante, em que justamente no momento da desencarnação dele é feito o quê? Uma medicação pelo médico para que ele pudesse abreviar a morte. Foi uma eutanásia sendo cometida naquele momento. A espiritualidade que estava próximo ali daquele momento não conseguiu interferir para que o corpo dele, né, pudesse ser evitado a administração daquela medicação. Então, o corpo, embebido naquelas substâncias, se anestesiou por muitas horas e o desenlace de Cavalcante vai acontecer muito tempo depois. Mas repara, não foi por vontade de Cavalcante, não foi. Cavalcante não pediu para que aquilo acontecesse. O médico entendeu que, numa atitude de misericórdia, seria melhor fazer uma medicação para abreviar a vida dele e, daquela maneira, iria abreviar o sofrimento. Mas, quando a gente olha a nível espiritual, a gente vai ver justamente que aquela medicação administrada no corpo, ela só vai adiar e vai dificultar o trabalho espiritual naquele momento. Então, todas as vezes que a gente antecipa a nossa passagem para outra dimensão, a gente cria barreiras e dificuldades. A gente sabe também que, neste mundo, pelo nível espiritual que nos encontramos, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com o nosso dia a dia. E, justamente, optamos em várias coisas que vão lentamente também nos matando. Sejam substâncias, seja o cigarro, sejam drogas, sejam medicamentos, sejam alimentos. E o principal que nos destrói são os nossos próprios sentimentos. Os sentimentos que guardamos de ódio, de raiva, de vingança, de egoísmo. Esses sentimentos, eles definitivamente, eles arrasam o nosso coração. Eles trazem uma força dentro de cada um de nós que vai além. Ele vai para a nossa estrutura perispiritual e causa danos também. Então, é muito importante que a gente pense naquilo que a gente vem sentindo e, principalmente, naquilo que a gente está guardando dentro dos nossos corações. O ser humano vem guardando como um tesouro no coração cada vez mais o egoísmo, cada vez mais o pensamento de que é melhor eu pensar só em mim, é melhor eu pensar só em quem está próximo de mim. E vamos nos esquecendo que Jesus nos ensinou a repartir, a dividir, a nos tornarmos irmãos. Essa irmandade, ela precisa retornar novamente para o coração humano. O ser humano precisa quebrar essa frieza e avançar além disto tudo para uma estrutura de saber compartilhar, dividir, abraçar, amar. O Mestre Jesus, outra vez, nos disse, para amarmos a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Porque somente amando é que nós encontraremos o tratamento necessário para cada um de nós. E pensando desta forma, nós vamos então encontrar dentro das palavras do Mestre, a razão maior que nós devemos manter dentro dos nossos corações. Vejamos, Jesus, ele nos traz o grande ensinamento do amor. Este amor é um amor incondicional, é aquele amor que não tem limites, ele não tem barreiras,
Ele não coloca obstáculos para ninguém. Ele só recebe, ele só acolhe, ele doa, ele divide, ele compartilha. Não há espaço para agressões, não há espaço para violência, não há espaço para se destruir ou se pensar em ferir ao próximo. Não. Jesus, o Mestre, nos pede na cruz que amemos uns aos outros. Por que vamos carregar tanta dureza nos nossos corações? Por que vamos carregar tanta dureza no sentido emocional e psicológico que nos deixa tão distanciados de tudo que é mais belo neste mundo? Nos afasta dos amigos, nos afasta daquelas pessoas queridas, nos afasta das pessoas que devíamos estar aproximando. E aí nos deixamos endurecer, criar cascas. Como se essa casca, esse endurecimento, ele significasse algum tipo de resistência. Não, eu vou criar uma casca porque aí eu fico mais forte. Quanto mais casca eu tiver, mais firme eu serei, menos eu me abalarei com o vento da vida, menos eu serei tomado pelo movimento da tempestade. Então eu vou endurecer. Mas o que nos diz a vida e a física? Quanto mais você enrijece um objeto, ele mais tem chance de quebrar. Quanto mais você deixa uma flexibilidade, uma maleabilidade no objeto, ele se sustenta. Se vocês observarem as pontes, as estruturas maiores, elas têm uma flexibilidade para que justamente ela possa, com o vento, com a movimentação, ela não se partir. As árvores, os seus galhos, diante da movimentação grande do vento, eles têm uma maleabilidade, eles vão e eles vêm, para que não haja uma destruição daquele indivíduo árvore. A sua estrutura tem uma maleabilidade. Se Deus coloca em tudo e nas estruturas a maleabilidade, a flexibilidade, por que vamos nos enrijecendo tanto? Por que vamos endurecendo tanto com o passar do tempo e não vamos percebendo isto? Vamos rachando por dentro, vamos nos ferindo por dentro, vamos nos magoando por dentro e adoecemos. Por isso, uma sociedade, uma população doente, uma população que tem tantas doenças que não são espirituais, tantas doenças físicas, tantos problemas articulares, tantos problemas na coluna, tantos problemas de locomoção, tantos problemas de joelho, de tornozelos, dos pés, das mãos, dos ombros. Por quê? O indivíduo se enrijece nas suas emoções e nos seus sentimentos nobres, no seu amor. Enrijece o seu ombro porque não estende a sua mão para poder dar ao próximo e trazer até si, e abraçá-lo e poder trazê-lo ao seu regaço. Não, se endurece. E aí suas articulações ficam cada vez mais sem uma oleosidade, ficam rígidas, sem mobilidade, e a pessoa mal consegue segurar algo, mal consegue abraçar, mal consegue se alimentar. Ah, mas isso é uma artrite, isso é uma artrose, isso é uma artropatia, isso, seja qual nome que a medicina dê, não importa para nada isso. O que importa é que o ser precisa ver o que ele está fazendo consigo, como ele pode melhorar, como ele pode flexibilizar, como ele pode tornar o próprio corpo esse instrumento que vai trazer para si a compaixão, vai repartir
vai dividir, vai acolher. O acolhimento é uma das coisas mais importantes que se pode fazer a outro ser que passa por uma dor e um sofrimento. É acolher, é trazer no regaço a pessoa, encostar, para que ela escute o seu coração, entendendo que a vida, ela continua e que somos todos iguais. Flexibilizar outra vez a si mesmos, tornar a si seres mais próximos uns dos outros. Por isso Jesus falou: sereis conhecidos por muitos se amarem. Foi isso que Jesus falou dos seus discípulos quando ele partiu. Vocês serão conhecidos por muitos se amarem. Quanto mais vocês se amarem, mais vocês serão conhecidos. Não é por nada diferente do que isso. E é assim que nós cristãos precisamos ser conhecidos, pelo amor, pela entrega, pela dedicação, por abrirmos os corações e realmente sermos sinceros e verdadeiros. Mas primeiro precisamos ser sinceros conosco mesmos. Eu não tenho como desejar ao outro aquilo que eu não deseje de bom a mim mesmo. Porque se eu não desejar coisas boas para mim, como eu vou desejar coisas boas para o outro? Jesus falou: desejai ao outro aquilo que você gostaria que desejasse a você mesmo, e você veja se você está tendo a melhor atitude. Mas se eu não estou desejando coisas boas para mim, como então eu vou desejar ao próximo? Eu preciso me amar. Eu preciso fazer as correções necessárias. Eu preciso verificar dentro de mim onde estão os pontos sombrios, os pontos negros, as falhas, o egoísmo. Aonde estão aqueles pontos em que eu sou aquela pessoa que não sou honesta, que eu não sou verdadeiro. Na hora que eu descobrir isso dentro de mim, eu desejarei isso ao outro. Porque é verdade. É verdade. E Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida. Me sigam. Sigam por quê? Porque é o reino de Deus. E o reino de Deus não está aqui, neste momento. O reino de Deus representa justamente essa dimensão maior, e esse fragmento de vida aqui, esse fragmento que estamos vivendo, é uma parte da história de cada um, e que precisa ser bem vivida, precisa bem estruturada, entregar-se de corpo, de alma, de espírito, à vivência que Deus nos deu aqui. Não é para fazer mais ou menos, não é para sermos mornos neste momento. Mornos. O que vai ajudar isso? O que vai colaborar isso? Precisamos realmente nos entregar de corpo e alma. Se eu sou a mãe, se eu sou o pai, se eu sou uma pessoa que trabalho, que eu me entregue de corpo e alma dentro daquilo que Deus me colocou a ser realizado. Aí sim eu estarei realizando a minha tarefa maior comigo mesmo. Nós ficamos esperando grandes missões que Deus nos dê, grandes missões, grandes atividades que Deus nos coloca. Não. Nós estamos no início desta caminhada e, portanto, as nossas tarefas são pequenas, não são grandes. São pequenas, mas se forem cumpridas com afinco, com dedicação, com honestidade, com sinceridade, com verdade dentro do coração, ótimo. Já vamos ter cumprido aquilo que viemos realizar aqui. É esse o que nós precisamos pensar. Ficamos pensando muitas vezes em coisas mirabolantes que estão lá na frente, maravilhosas. Não, isso são exemplos. Jesus é um exemplo. Nós estamos muito distante dele. Portanto, nós estamos numa distância enorme de Jesus, que nós não temos nem condição de pensar sobre essa distância.
Mas Ele é o nosso modelo, Ele é aquele Espírito pelo qual todos nós queremos estar no caminho. E para estarmos no caminho, nós precisamos realizar o que Deus nos deu hoje. Qual é a nossa tarefa? É o pai, é a mãe, é aquele que trabalha, é aquele que cuida, é aquele que educa, é aquele que traz o bom exemplo. Isso é importante. O exemplo é importante. Exemplo de bons pensamentos, de boas ideias, de boas conversas, de uma conversação que seja digna, porque hoje em dia as pessoas quase não conversam de uma maneira digna. As conversas, elas perpassam aí coisas que não são dignas, fala-se muito mal dos outros, fala-se mal da sociedade, fala-se mal de tudo. Não se vê as pessoas falando bem, não se vê as pessoas tendo uma conversação que seja edificante. A maior parte é falando mal, é com atitudes pessimistas, com queixas, com lamúrias, com reclamações. Ora, já passou o tempo de reclamar. Agora precisamos virar esse momento para outro, para justamente podermos entender que o momento não é mais de reclamação, mas sim de despertar. É o despertar para uma nova consciência, para a consciência cristã, aquela que nos leva a entender que a vida que nós estamos vivendo aqui, ela tem uma continuidade e que de maneira nenhuma nós temos o direito perante Deus e a nós mesmos de eliminarmos a existência do próprio corpo. Esse corpo vai ter o momento dele partir. Esse corpo, para cada um, vai ter o momento dele ir embora, dele se desgastar, dele voltar para a natureza. Não vamos antecipar isso. Para quê? Ah, mas a minha dor está demais, o meu sofrimento é imenso. Eu quero acabar com isso. Tenha calma. Tenha calma. Tenha tranquilidade. Pensamento em Deus, roga ao Pai. Com certeza vai acalmar o coração, porque tem algo que aconteceu com você em algum momento, em alguma vida, em algum momento anterior e que hoje está repercutindo na vida atual. Quantos e quantos estão no mundo espiritual lamentando-se de terem cometido atos como esse, de suicídio, de antecipação da própria morte do corpo físico. Existe uma quantidade enorme de espíritos a lamentar, a chorar, a pedir perdão a Deus pelo ato que cometeram, se arrependendo do que fizeram, pedindo uma nova oportunidade, uma nova chance de poderem descer novamente e cumprirem aquilo que anteciparam. É triste isso. Porque teve a chance, mas deixou essa chance escapar da mão. Segurou e ela escorregou. Porque utilizou-se do livre-arbítrio, que é um instrumento que Deus nos dá para que nos fortaleçamos no bem. O livre-arbítrio é um instrumento que Deus nos dá para que nos fortaleçamos no bem. É para que as escolhas possam ser feitas cada vez mais para o benefício de todos. Não apenas do nosso benefício. O livre-arbítrio não pode ser utilizado de uma forma egoísta, ele é para ser utilizado para um benefício geral. Na hora que eu tenho uma ideia, uma organização, um planejamento que ele seja bom para uma coletividade, eu estou utilizando o meu livre-arbítrio de uma maneira honesta, verdadeira, produtiva, para me auxiliar e auxiliar a todos que estejam à minha volta. Porque não vamos nos iludir. Muitos estão neste mundo acreditando que só devem tomar conta da própria vida e que só têm responsabilidade sobre a sua própria vida e que não têm responsabilidade pelo mundo em que vive. Não. Quando Deus nos coloca aqui, nós temos responsabilidades também com o local em que nós estamos vivendo. É coletivo isto. A nossa visão é que é uma visão muito pequena sobre
a existência, mas nós estamos atuando no todo. Quando nós nascemos numa família, nós estamos atuando naquela família, nós estamos atuando naquele bairro, nós estamos atuando naquela cidade, nós estamos atuando em tudo. Nós somos, então, agentes atuantes em todas as partes deste planeta. É importante que se entenda isso, porque muitos acreditam que só estão fazendo por si e que só têm responsabilidade consigo e fazem determinadas atrocidades com o que está à sua volta, que ficamos estupefatos com tudo o que está acontecendo. O horror que se vem vivendo quando se destrói tudo que está à sua volta. O homem não tem este direito de destruir aquilo que foi ofertado por Deus, que está à sua volta para que seja utilizado por ele, porque vão ser utilizados por outros irmãos que virão também. Então nós precisamos cuidar de tudo que está à nossa volta, precisamos trazer com carinho, com dedicação, o que está em torno de si. Imagine se esta casa aqui não fosse cuidada por quem está aqui dentro, que ao sair destruíssemos isso aqui tudo, cada um resolvesse levar uma parte do que está aqui dentro. O que seria disto aqui? Precisa haver uma ordem, uma disciplina, uma coerência para que haja justamente uma continuidade do que vem sendo realizado. É assim que se constrói, é assim que se evolui, é assim que se equilibra, é assim que se progride. Uma nação não tem como progredir se os seus membros não desejam melhorar-se. Só se progride no momento em que cada um se educa, no momento em que cada um se corrige, no momento em que cada um faz o melhor pelo bem. E o bem é dentro dos valores cristãos. Se cada um aqui fizer a sua parte, se cada um aqui fizer a parcela que tem a realizar de melhoria própria, vamos avançar e muito. Vamos avançar e muito. E tudo à nossa volta, o planeta, o universo, ele com certeza vai evoluir em conjunto, porque isto é uma lei, é a lei do progresso. E essa lei não tem uma parada, ela é como uma locomotiva, ela não tem parada, ela vai direto, não há interrupção, não há interrupção. Ah, mas eu quero parar, não tem como. É uma sequência, é uma lei, é um fluxo, ela vai diretamente para o processo de evolução. Não há o que mexer na lei do progresso, porque ela é divina. Por mais que os seres humanos tentem atrapalhar, por mais que os seres humanos tentem bloquear, e na hora que eu decido retirar a minha vida antes do tempo, eu acho que eu estou bloqueando alguma coisa, mas, na verdade, eu não estou bloqueando, porque a lei do progresso não tem como bloquear. Ela segue. Eu apenas estaciono naquele momento, fico parado, aguardando o momento de poder outra vez recuperar-me e seguir adiante. Mas não tem como. O fluxo é em um sentido só. Ele segue sempre adiante. Portanto, aqueles que estejam atravessando situações dolorosas e difíceis, mantenham-se firmes, mantenham-se com o pensamento e o coração voltados a Deus, porque o que está atravessando é passageiro. Daqui a pouco, os cenários da vida, eles se modificam. Peça a Deus auxílio, ao Pai, aquele que nos criou, que possa nos acolher neste momento e trazer a devida lucidez neste instante para cada um que precisa, porque a dor, ela está e atravessa cada um, porque este mundo é um mundo ainda em que a dor é muito forte. Mas podemos nos fortalecer como irmãos, como aqueles filhos que estão preparados por Deus para enfrentar estas situações. E que nos momentos mais difíceis nós possamos sempre levar o pensamento a Deus, o pensamento a Jesus, para que eles possam, enfim, nos auxiliar a enxergar melhor
o que nós não estamos conseguindo ver e nos dê clareza para nos equilibrarmos e, novamente, retornarmos as nossas vidas ao trilho da lei divina. Muita paz.